Segundo Ramatiz, o primeiro passo do aspirante à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhecer que no Evangelho encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade. Para perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei cósmica do amor que rege a vida, é preciso já estar de posse dos olhos de ver, no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor, que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de sua orientação e passa a utilizar-se dele somente como meio de complementar de evolução. Cumpre ao que anseia por tornar-se um verdadeiro aprendiz das realidades imperecíveis do espírito, humildemente abdicar de saber intelectual que até então o impregnava de preocupações impermanentes e dedicar-se ao aprendizado e à vivência das diretrizes do irrepreensível comportamento exaradas no Evangelho cósmico, repositório de força, vitalidade e vida. Segundo Joana de Ângeles, a boa nova que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, veio trazer ao mundo, síntese das leis universais, reconhecendo a sua cidadania cósmica como espírito imortal, experienciando mais uma ínfima etapa de seu interno aprendizado como tal, encarnado na crosta terrestre. Quando o ser lograr recordar-se de boa vontade para as coisas do céu, da vida espiritual, espírito que é, abrir-se-lhe-ão as portas da iniciação ao aprendizado infinito e redentor, pois o espírito tem um caminho interior a trilhar, que o leva do mais simples ao mais complexo, das normas externas para as internas da vida espiritual. Portanto, será inútil alguém pretender tornar-se um iluminado se não é capaz nem de respeitar o horário de sua repartição sem que o chefe esteja presente ou de prestar um serviço sem visar recompensas. As disciplinas de caráter são o primeiro passo, sem as quais as experiências iluminativas jamais encontrarão campo. Superados esses entraves à sua iniciação, eis que novos horizontes se lhe descortinam, permitindo-lhe novos e inefáveis voos no processo de aquisição do conhecimento espiritual. A esse respeito, Ramatiz acrescenta: quando o sentido direcional do espírito desperta, ele sente mais do que entende, capta em dimensão imponderável tudo que é capaz de orientá-lo em relação à vida superior, impondo de ser traduzida pelo intelecto, senão parcialmente. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa com um corpo novo, porque morreu lá e reencarnou aqui, com esta grandeza de amor materializado pela causa do Cristo. E a nossa gratidão a cada um de vocês, aos nossos internautas e a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. O tema de hoje é bastante simples: o Evangelho na ação. Eu ainda não sei o que é o Evangelho, mas conforme consta em Mateus, no capítulo 9, o versículo 35, se eu pregar o Evangelho, eu curo todas as enfermidades. E quando falamos todas, é psicobiofísicas, morais e espirituais. E segundo Emmanuel ainda, porque esse versículo está na obra Pão Nosso,
no capítulo 51, socorre a ti mesmo. Na obra Irmão, na lição Renúncia, ele fala que o Evangelho não está no livro de fato, nem acolá em outros livros ou em outros lugares. O Evangelho do Cristo está em nós, em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Então é simples saber onde ele está. Basta entendermos o que é o Espírito, o que é a sua consciência e o que é o seu coração. Coração que não é este, no Espírito, o que é. E segundo Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, o Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E para nós outros, Jesus, o Cristo de Deus, é o Evangelho personificado, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Ele é o caminho da verdade, que é Deus, e da vida, porque Deus é toda a vida. E quando falamos de Deus, tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. De modo que, se somos imagem e semelhança, guardado as devidas proporções, filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, e filho de Deus é Deusinho também. Porque foi exatamente o que Jesus disse-nos: sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós, que é o Evangelho. Farão coisas maiores do que agora faço. Creio que ele deve ter dito, se tirá-lo e colocá-lo na ação. Porque o Evangelho, o livro, normalmente, eu presenciei em muitos lares a Bíblia aberta ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá. Não resolve muito. Mesmo que ela esteja embaixo do braço, não vai resolver muito também. Mas se estiver em nossa consciência, em nosso coração e em nossa ação, fará com certeza uma grande diferença. Porque quando falamos de força, estamos falando em nós da síntese das virtudes que já angariamos no percurso ou no decurso dos milênios. Quando falamos de vitalidade, creio que ser o que André Luiz afirma em Evolução em Dois Mundos, que existe em nossa mente uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Sendo que a mente, para Joana de Ângeles, em Jesus e Vida, é uma emanação do Espírito. E ainda para a autora, na obra O Ser Consciente, o Espírito tem quase a idade do universo. Ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, onde e como realizar. E a autora afirma que a alma, cada um de nós, somos apenas um ponto de autoconsciência pura desta unidade cósmica, e convida-nos a acessar esta totalidade, porque se acreditamos que tudo cresce e tudo evolui, com certeza a lagartixa de hoje será um ser humano no amanhã. E se assim é, passamos por lá. Agora, onde está a tecnologia da lagartixa que sabe fazer um rabinho novo em pouco mais de uma semana? Onde está a tecnologia da salamandra que sabe construir uma perna nova um pouco mais de uma semana também? Ou um experimento científico que os cientistas fizeram há pouco tempo, cortaram a perna e o rabo da salamandra e trocaram de lugar. Poucos dias depois, o rabo virou perna e a perna virou rabo.
uma simples salamandra, porque um lagartinho pequeno pode ter um tamanho maior dependendo do local onde está em nosso planeta. E quando falamos de evangelho na ação, para outros espíritos, como Caena na obra Canção da Natureza, ela narra que o evangelho está no ar, ele está no espaço, ele está na água. Daqui a pouco eu vou tomar o evangelho. Ele está nos peixes, ele está nas aves, ou seja, a força cósmica do evangelho é a lei que tudo gesta, que tudo gerencia. O que nós chamamos de prana divino ou prana universal, ou fluido cósmico ou universal, é esta vitalidade, é esta energia que gera a vida, a organiza e a mantém com o nome de amor. Antes do amor, para Joana de Ângeles, não existia a criação. E o amor é a força mais potente que existe no cosmos, segundo Mahatma Gandhi, e ao mesmo tempo a mais sutil. E às vezes falamos com a boca cheia: eu amo você. Será que ama? Porque quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Porque amor não é fazer algo pelo outro, é criar as condições para que o outro faça aquilo que já fazemos. A beneficência verdadeira, por exemplo, conforme o Espírito Carlos na obra Gotas de Paz, é aquela que prepara o nu para que ele adquira a própria roupa, o sedento a buscar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão e o enfermo a curar a si mesmo. Porque por mais que esta casa, com todos os esforços bem direcionados dos trabalhadores do plano físico e do espiritual, e por mais que Cristo esteja presente, eu não achei até hoje em lugar nenhum que Jesus disse: eu curei você. Você já encontrou? Para a jovem Verônica, que tinha a hemorragia há 12 anos, ela sabia, se tocasse as vestes, a aura espiritual dele, ela conseguiria curar-se. Ela sabia o que fazer, só não sabia como fazer. E quando ela o toca, ele afirma que sentiu desprender dele virtudes, orientações. Mas no final, ele disse a ela, pelo menos vemos nos filmes, baseado no que está nos evangelhos, ou na Bíblia: não fui eu que te curei, a sua fé te curou. E para nós espíritas, a fé, conforme Kardec anotou no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que tem esse poder porque eu compreendo. Eu tenho certeza, e só tenho a certeza após a experimentação, porque teoria não é certeza, é possibilidade. Certeza é quando você coloca a mão na massa e desenvolve a experiência a partir dos desafios que a vida nos propõe. Por exemplo, quantos seres entram na sala ou na cabine de passe pensando que vão receber energias e não sabem que estão doentes, às vezes, por não doar. Porque se temos uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias para curar-nos, conforme André Luiz, por que adoecemos? Por falta de doação. Foi por isso que o cientista, o professor de medicina, o neurocirurgião, o psiquiatra, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a clínica era no andar de cima, o centro espírita no andar de baixo. Se o problema fosse espiritual, a primeira coisa que a pessoa ia fazer no andar de baixo, doação. Desde pegar a vassoura para limpar o ambiente, até a aplicação do passo, se quisesse sarar.
porque a água parada vira lodo. E eu estou falando de experiência própria. Cirurgias espirituais recebemos mais de 400 e jogamos todos os benefícios fora porque não mudamos o nosso comportamento. E o máximo que a espiritualidade faz é aliviar os efeitos externos no mundo psíquico emocional ou no que nós chamamos de universo perispiritual, com reflexo até interferindo na parte física também. E a medicina acadêmica até hoje, eu não sei se existe a menor possibilidade de alguém afirmar eu curei você, porque ela alivia os efeitos e a causa da enfermidade está na pessoa, conforme o pai da medicina ocidental, Hipócrates. A cura está em você e a causa da sua doença também. O quanto você está disposto ou disposta a desapegar-se da doença para poder sarar. E como medicação, que seu alimento seja seu único medicamento. Agora, alimento não é só o que se come. Não somente a água, tampouco o ar. A música é alimento. Um abraço é alimento. Um olhar de ternura e de compaixão é alimento. Quando nós olhamos para um quadro doloroso, a piedade nos chama a atenção e nos transporta para dentro do ser que sofre. A compaixão nos permite enxergar os seus potenciais de filho de Deus que é. E amor é quando eu saio de dentro dele e crio as condições para que ele possa exercitar os seus próprios potenciais e sair da situação. Do contrário, ele vai ficar sempre na dependência. Ninguém jamais negará o pão, se temos condições, até a pessoa se equilibrar. Nem a água, tampouco a roupa, até o alívio por intermédio do tratamento espiritual que oferta essa casa. Mas a certeza da cura é somente quando eu mudar a estrutura dos meus pensamentos, que eu reordenar ou harmonizar os meus sentimentos, disciplinar as minhas palavras e corrigir o meu caráter, o meu comportamento. Pelo menos eu não conheço outro caminho, porque eu fui desenganado não só pela medicina acadêmica, Francisco sabe, e eu fui desenganado pela medicina espiritual também, porque tudo que eles fizeram, tanto a medicina acadêmica quanto a medicina espiritual, eu jogava fora. Semelhante àquele caso que André Luiz narra em suas obras, foram 9 assistências àquele filho a pedido de sua mãe, porque ele em realidade não tinha mérito, ela é que tinha o mérito. E no plano espiritual, quem tem mérito, quem tem valores por horas de trabalho dedicado ao bem, pode e deve interferir ou pedir em benefício de outrem. Mas como ele já tinha jogado as 10 aplicações de energia fora, e ela pediu mais uma vez, falou, mas não vai resolver, ele não muda. Aí eles provocaram o que nós chamamos de infarto. Vamos ver se ele pega no tranco. E parece que deu certo. Quando ele viu que estava morrendo de fato, creio que é semelhante àquele jovem que Neio Lúcio, na obra Alvorada Cristã, pela psicografia de Francisco Xavier, conta-nos. Até então, era um peso morto para a sociedade, em especial para sua amada mãezinha. Mas numa noite, ele sonha com um anjo que lhe apresentou a conta da vida. Falou, mas o que é isso? Conta da vida. Eu não devo nada à vida? Deve. Até agora morreram tantos bovinos, tantos suínos, tantos caprinos, tantos avinos, e foi falando. E o que você fez pelo planeta? Ou você paga a conta, ou a gente traz de volta. E no outro dia ele acordou assustado e pediu à sua amada mãezinha que lhe arrumasse trabalho, porque a coisa estava feia para o lado dele. Porque a cada um conforme as suas obras.
Então ninguém está impedido de desejar ficar bom, porque é um dos departamentos da mente, conforme está em Pensamento e Vida de Emmanuel no capítulo 2º. Ninguém está impedido de exercitar a sua inteligência, o seu intelecto, por intermédio das leituras que enriquecem a mente. As boas leituras acalmam o coração e estimulam o progresso, que é outro departamento da mente, a inteligência. E se eu não tenho inteligência para executar ou colocar em ação os meus desejos, eu não tenho poder imaginativo. Como que eu posso imaginar a possibilidade de um transplante de célula-tronco que a medicina acadêmica sabe fazer? Só que quem faz é o paciente. Somente ele faz a indução das células-tronco, que está com maior número nos fêmures, na bacia do adulto, mas tem em toda parte do corpo. Dr. Sérgio Felipe comprova nas suas pesquisas, tanto no mundo físico quanto no espiritual, porque ele fundou a Universidade do Espírito, que nesta região de nossas narinas tem células-tronco suficientes para consertar qualquer estrago que um AVC possa ter feito no cérebro, o sistema visual ou qualquer outra coisa. E nós nascemos com doenças congênitas, várias, e uma delas foi uma doença que até hoje é incurável para a medicina em nossa visão. E quando descobrimos essa possibilidade, corrigindo o porquê, onde, como utilizar os meus olhos, voltando a atenção para compreender a essência da vida, das coisas, dos seres, já houve a correção de mais ou menos 50%, porque era 4,75 num olho, está 4,25, um pouquinho mais de 50%. Era 13,75, está 1,75 no outro, conforme os últimos exames que fizemos. É possível colocar o Evangelho na ação. Agora, se eu não tenho consciência que a água é um ser vivo, conforme o cientista do Instituto Aeroespacial da Alemanha, na cidade de Stuttgart, e eu vou esquecer que a água do meu corpo também tem a mesma memória. Ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E se eu for tomar a água e estiver fazendo feitiço? Vocês sabem fazer feitiço? Você sabe? O Ramatiz me ensinou e eu ensino a você. Quer saber? Feitiço, no sentido que o Ramatiz fala, é quando eu começo a falar encostado, dando pequenas espetadas na sua vida. A macumba é quando eu já desejo que você quebre o bracinho, torça um tornozelo, já é algo mais aprimorado. A bruxaria eu já coloco o seu nome na boca do sapo, você já sabe o restante. E a magia negra é a pior, que vocês já sabem, e eu creio que a maioria de vocês fazem, ou faz, ou ninguém fofoca. A pior magia negra é a fofoca. E Chico Xavier também avisou-nos: meu filho, a fofoca também mata. Porque nós podemos matar uma vida com uma palavra, maldita, segundo Eurípides Barçanufo, ou dita mal. Porque uma vez disparada a palavra, segundo o que consta na obra A Gênese de Allan Kardec, ninguém mais muda a direção. Você corre atrás do prejuízo. E o pensamento que deu origem à ideia que foi manifestada pela palavra, um pensamento, conforme Miramês, fere mais do que uma bala. Pode imaginar uma arma de menor calibre, como um revólver 22, imaginar o estrago que faz. E um pensamento fere mais do que uma bala. E por mais remoto que seja o pensamento que criamos, jamais tem como se livrar dele, mas sempre é possível ressignificá-lo,
mudar a sua direção. Porque o pensamento em si, ele cria a forma daquilo que intencionamos. A intenção, o desejo, cria vida ou dá vida a esse pensamento. A palavra o coloca em movimento e a atitude lhe dá direção. Eu creio que de vez em quando vocês comem alguma coisa. É verdade, Francisco? Aqui vivem de luz. Igual o indiano que viveu dos 11 anos aos 92, somente de ar e luz. Você já consegue? O jejum intermitente, já dá para fazer? A maioria está fazendo sem saber o que é, pelo modismo. Eu vou ficar 6 horas sem alimentar. E eu sei que a partir de 6 horas já vai começar um fenômeno no meu corpo de autofagia, onde as organelas maiores já vão começar a comer as menores. Mas o que eu criei de alimento durante as 6 horas? E Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131, criar átomos com nosso pensamento, transformá-los em alimentos e em medicamentos. E ele alerta-nos, o pensamento convenientemente dirigido. Mas se vocês forem na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, não vai estar só esta recomendação. Dirigido para o bem. Nós podemos arrebanhar uma porção de fluidos e fazer verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres acontecer. Ou conforme está na obra A Gênese, eu arrebanho esses fluidos com o meu pensamento sobre a regência de minha vontade, por intermédio da mente, gravo neles as minhas virtudes, condenso esses fluidos em meu perispírito e construo moléculas saudáveis e curo o meu corpo, ou na hora do passe posso contribuir com a cura de alguém. Isso está na obra A Gênese, no capítulo 14. Vocês já viram pegar no copo várias vezes. Por que eu não estou tomando água? Porque eu estou interagindo com ela e o que eu necessito dela, da jarra que está aqui, fora a que eu tomei antes para fazer o link, vem direto para o meu organismo. E o ar basicamente é água. E vocês estão com calor por quê? Quem define o calor ou frio é o fígado. E quem comanda o fígado é a mente, por intermédio do automatismo. Não é só ordenar a esse órgão com mais de 500 funções, que eu fique mais ou menos refrigerado para não ter que comprar o ar-condicionado aqui, né? Nem o climatizador está caro, né? É possível fazer várias coisas, colocando o Evangelho na ação, porque na essência ele é força, vitalidade e vida. O que nós chamamos de amor é a sua aplicação. E o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, para Joana de Ângeles, na obra Plenitude. Ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e a mantém. E quando falamos em cura, em curar-se, ou em buscar a cura pronta, ou comprar a cura, porque tem todas essas possibilidades. Se eu extirpar o órgão que está drenando o morbo deletério, do karma, que nós chamamos do prejuízo que damos aos outros, ou que demos aos outros, que comumente chama-se de câncer, se eu tirar o órgão, sarou o câncer? Porque o câncer não está no físico, ele está no meu mundo psíquico e emocional, no ambiente das má-águas, dos feitiços, das macumbas, das bruxarias, das magias e etc. Porque Ramatiz fala, é a magia mental, ou seja, o que eu penso de mal do outro. É a magia verbal, o que eu falo de mal do outro.
a magia antifraterna, a dissensão que eu provoco, o desequilíbrio, os melindres, ou a bruxaria mesmo, prática, ou a magia negra, que ele termina dizendo que a fofoca é a pior. Porque de nada adianta você agredir o seu corpo com rádio, com químio, com qualquer coisa, pensando que vai curar o câncer. A própria medicina acadêmica afirma hoje, com cientistas e médicos sérios, 2% é o que escapa de uma rádio, de uma química, e sai saudável lá na frente. Quando ela própria não acelera a morte, porque ela não sabe. Mas se você quiser curar-se, eu sei criar células com poder quimioterápico. Quer aprender? Agora não é mais feitiço, não. Agora é... Há interesse? É Joana de Ângeles. Está na obra Desperte e Seja Feliz, na lição Médico Interno. Eu tenho dentro do meu corpo uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo a autora, e o médico interior no corpo à minha disposição. Eu tenho no meu perispírito uma fonte permanente das energias para curar o corpo, conforme Kardec. Na mente, uma fonte inesgotável e inestancável, segundo André Luiz. E o espírito sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, conforme Joana de Ângeles. Quem gosta de estudar a anatomia do corpo para saber o que é que nós estamos curando, como funciona, vocês não precisam ser expert. Nós estudamos a função de cada partícula desse corpo e como construí-la ou reconstruí-la, mas não precisa muito. Para o jovem Joãozinho de Aracaju, para curar um dos olhinhos que uma bactéria matou, foi considerado perda da visão. Ele assumiu o compromisso de enxergar a vida com os olhos do amor, de ver Deus em todas as coisas, se ele quisesse curar-se. E a partir dali fazer a água solarizada, que pode ser um dos mecanismos para o jejum intermitente. Você vai criar o alimento pela mente, diferente do que você estava doando ao corpo até então, para que quando passar as 6 horas, ele está acostumado com o alimento que você criou pela sua mente, pelos seus sentimentos, por suas palavras, pelas músicas, pela meditação, pela oração, colocar o pé no chão, abraçar uma árvore, atenção no banho e várias outras coisas que a gente pode fazer. Porque 12 horas depois, se você insistir e não fizer nada, começa o suicídio celular, o que nós chamamos de apoptose, porque não tem alimento e elas combinam, ver quanto o alimento dá para alimentar, e se não dá para todo mundo, parte delas suicidam. Parece que está resolvendo o problema e às vezes criando uma bela confusão, como nós fazemos com outras situações que não vêm ao caso agora. Então é fácil fazer os exercícios que nós estamos propondo, se nós quisermos, se nós soubermos e se nós agirmos. O nosso corpo basicamente é feito ou constituído de 4 tecidos. E como eu não tenho estudo acadêmico, vocês vão me ajudar a lembrar. Tecido epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo. Está mais ou menos certo? No tecido conjuntivo se divide em ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, por exemplo. Se vocês quiserem estudar o sangue, vão perceber que a célula que mais necessitamos para carregar os alimentos, a hemácia, ela não tem núcleo. Ela obedece diretamente ao nosso pensamento e os nossos sentimentos. Se eu penso negativo, o sangue ferve e eu começo a deformar as minhas células e pode chegar a um grau de anemia falciforme, por exemplo. Se eu penso positivo, eu crio fótons, partículas de equilíbrio.
Se eu penso negativo, vírus, vibriões psíquicos, larvas mentais, segundo André Luiz. E o sangue se divide em 2 universos, o sólido e o líquido. E às vezes esquecemos de tomar água e pensamos que tomar água é encher o estômago de água. A água se toma em gole, mastigando, mentalizando o que eu desejo, um gole a cada 10 a 20 minutos, dependendo do tamanho do gole e da minha necessidade. A parte sólida, 45% mais ou menos, se divide inicialmente em 2 partes: os leucócitos, as plaquetas, as hemácias, feito de uma só célula, que é a célula-tronco, que eu falei. Se você quiser plaqueta, você desmonta a célula, as pecinhas separadas, plaquetas. Se quiser a hemácia, tira o núcleo, o que sobrou é o que nós conhecemos como hemácia. Agora, os leucócitos dependem da família que eu vou criar, que pode ser os granulócitos ou agranulócitos. E se eu quiser descobrir onde está a célula com poder quimioterápico, eu deixo os granulócitos e vou para os agranulócitos, os que não têm grânulos, e divido em 2 famílias: os linfócitos e os monócitos. Sei que os linfócitos são os responsáveis pelos anticorpos, mas não é isso que eu quero. Deixo o monócito aqui, pendurado aqui, a gente volta nele daqui a pouco. Eu divido esses linfócitos em B e T, melhor dizendo, o linfócito B que cria os anticorpos. E o T divido em 3 universos: o citotóxico, que é a célula com poder quimioterápico, o natural killer, a célula matadora; o supressor, para coordenar o que ela pode matar, o que não pode, isso pode, aquilo não pode, e o auxiliar, que vai fornecer o que ela precisa para fazer o trabalho. E os monócitos, que também nascem na medula e especializa-se na glândula timo, tornando-se a célula com maior poder fagocitário do corpo, os macrófagos, faz a limpeza após a situação. E eu estou falando isso porque nós tivemos apenas 2 meses de vida com o primeiro processo cancerígeno. Não dava tempo. Mas em Kardec, na revista de fevereiro de 1864, a energia do corpo muda totalmente em 2 meses. Então, se eu tiver um projeto de vida digna, de vida nobre, em 2 meses eu tenho um corpo novo. Ele chega a afirmar que uma pessoa de 80 anos já animou mais de 400 corpos. E Camille Flammarion, na obra A Morte e Seu Mistério, no volume 1, que são 3 volumes, ele fala que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E para criarmos um órgão novo, basta a mentalização. Agora, o que eu posso mentalizar se eu não sei, se eu não tenho informação? Agora, se eu tiver informação, não só mentalizo e crio, porque nós reconstruímos no processo cancerígeno o osso da mandíbula em 20 dias, que é o que a lagartixa mais ou menos gasta para construir um rabo novo. E se eu perder para ela, eu estou complicado. Porque o que eu tenho de patrimônio, de aprendizado em relação a ela, é descomunal. O Evangelho na ação. O Evangelho gera tudo que existe na criação de Deus, como vitalidade, como matéria-prima. Ele coordena tudo que existe na criação, supervisiona como lei, a força. E a resultante da força agindo sobre a vitalidade gera a vida em todas as suas expressões. E se assim lembramos, a batatinha é feita do Evangelho, ou o Evangelho está na batatinha, na cenoura, na beterraba, e se eu não tiver o respeito com esses seres, com esses alimentos, saber o tempo de validade a partir do seu cozimento, como confeccioná-lo para aproveitar
o máximo da sua energia, ao invés de curar o meu corpo, eu adoeço o meu corpo. Porque a água que foi colocada pelo Francisco, as 2 garrafinhas, é responsabilidade minha, você direcionou a mim, não foi? E eu tenho a obrigação moral de levá-las, salvo se vocês quiserem entender o que eles colocaram nelas, que está me sustentando na fala, e quiser descobrir, eu deixo tomar um pouquinho. E ainda tem uma jarrinha que colocaram aqui, que é responsabilidade minha também. E tudo que eu fizer de mau uso desta água, se eu tomar esse gole, que eu vou tomar daqui a pouco, e jogar o resto fora, o que acontecer com o que eu joguei fora, reflete no que está dentro do meu corpo. Então, o alimento que você reclamou dele, interfere em todos os demais que estão à mesa ou lá no restaurante. Esse eu não gosto, aquele eu odeio, pode ir embora para casa. É melhor voltar para casa. Eu faço um circuito olhando cada um e agradecendo. E só começo a comer após fazer isto. E não é necessário comer de todos, porque cada um deles tem a energia de todos. Tudo está em tudo. O universo inteiro, segundo André Luiz, segundo Leon Denis, Joana de Andes e outros espíritos, está dentro de nós. E nós existimos no universo inteiro. O menor pensamento que colocarmos em ação, segundo Kardec, em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Quando eu fui beterraba, quando eu fui rabanete, lagartixa, um peixe, um pré-humano, o humano, todas as nossas vivências. Nos coloca em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é difícil. Agora, primeiro eu tenho que esgotar os meus potenciais, os meus poderes. Porque se todos os encarnados estivessem cientes disso, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, e colocasse a sua vontade a serviço dessa força que em nós existe, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, que não passam de um desenvolvimento das nossas aptidões e capacitações humanas. Fazendo um pit stop aqui rapidinho, Kardec, Revista Espírita de 1866, mês de junho, artigos O Sono do Espírito. Ali vocês vão entender o que é consciência. E ele começou a busca na questão 127 da obra O que é o Espiritismo. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E na Revista Espírita mostra o caso do Dr. Calais. Quando ele estava no mundo físico, ele curava os seus pacientes, buscando a causa no desequilíbrio moral e, consertando a causa, curava os efeitos. Ele não dava remédio. E ele segue fora do corpo curando almas. E de repente ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta a eles e eles respondem. E quando eles responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. A isso chamamos consciência, a soma de nossas experiências. E Leon Denis nos desafia e ao mesmo tempo nos estimula e nos convida a aprender e a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis, e ensinar-nos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. Quando eu penso, eu crio a forma. Quando eu sinto, eu lhe dou vida. Quando eu mentalizo ou verbalizo, movimento. Na ação, lhe dou direção. E a recomendação para hoje é: pense na verdade. Que Deus, o ser dos seres, a alma do universo,
Se tiver dificuldade, no caminho que conduz à verdade, no Cristo, em Jesus. Somos células do corpo dele, foi Paulo de Tarso que afirmou. Somos partes desta videira, porque foi ele que disse: eu sou a videira, vós sois os galhos. Então estamos em Cristo e temos consciência que ele está em nós, porque ele assim disse: eu estou em vós e vós em mim. Quando não temos condições de realizar uma tarefa, lembrem, nós estamos pensando dentro do pensamento do Cristo, segundo Miramês. E de acordo com o meu desejo, se está de conformidade com a verdade. E o que é a verdade? O que é bom para mim e não prejudica e na realidade beneficia todos os seres em todas as suas expressões, do mais ínfimo ao mais elevado. Penso na verdade, sinto o que estou pensando, falo o que estou sentindo e vivo o que estou falando. Não tem como não dar certo. E se quiser uma receitinha, somente o primeiro parágrafo da lição O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, que em realidade essa lição está lá no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, na questão 918, e foi transportado para cá com alguns adendos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece, é o que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza, sendo que o amor compreende, a justiça corrige, a caridade salva, porque é um processo de autoiluminação. Ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem o que queixar-se dele e se fez a outra tudo o que gostaria que lhe fosse feito. Esse é o meu passaporte para a angelitude. Se eu viver esse parágrafo em espírito verdadeiro, eu garanto a vocês que eu vou para o reino do céu sem escala. E olha que eu já estou com um tempinho. Por isso, o coração no espírito é a soma do seu mental superior e emocional superior, segundo Joana de Ângeles, onde o conhecimento transcendente torna-se amor vivenciado, onde as virtudes começam a tornar-se entidades em mim de alta hierarquia, porque virtudes são espíritos, entidades de alta hierarquia, como nós vemos. Já tiveram cuidado de ler Cáritas, a segunda lição no Evangelho segundo o Espiritismo? Eu sou a caridade. Ela afirma, o Espírito afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. E Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, na obra Jesus no Lar, ele narra que as virtudes são entidades. E na obra Jesus, pelos caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, no capítulo 23 também. A fé, a esperança, a caridade, a misericórdia são entidades de alta hierarquia. E termino dizendo, no princípio tínhamos apenas instintos. Mais avançados e transformados como homens, sensações. Mais instruídos, emoções. Mais purificados, sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos, mais sublimados, reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. O amor é a caridade em todas as suas expressões. A caridade é o amor em excelência. Miramês e Bezerra de Menezes. Então, quando nós pensamos, criamos condicionamentos.
Repetidos condicionamentos criamos hábitos. Repetidos hábitos criamos instintos. E a aperfeiçoação dos instintos, vocês já sabem onde chegará. Os instintos de hoje, que são pequenas almas que governam os nossos órgãos, pequenos seres, devem evoluir com as nossas almas e tornar-se virtudes, porque eles são os embriões dos sentimentos e da inteligência, segundo Kardec e Joana de Ângeles. Inspirem com suavidade, sabendo que o Evangelho está no ar. E conforme Yogananda, a ansiedade pode ser pacificada, pode ser disciplinada ou domada com a respiração consciente. Inspira sabendo que no ar tem a força, a vitalidade e a vida. E ao mesmo tempo, visualizem como se estivessem pensando na cura, idealizando a cura, visualizando-se curados ou transformados conforme o projeto de cada um. E o Joãozinho, não esqueci dele, ele curou-se. Quando ele está de boa, enxergando Deus em tudo, ele enxerga até 90%. Quando a coisa sai do prumo, baixa para 50%, segundo ele. Eu já estou enxergando de 50% a 90% de acordo com o direcionamento. Pensem na saúde. A saúde física, psíquica, emocional, moral e espiritual. Vejam-se ou visualizem-se em perfeito equilíbrio, totalmente recuperados, restaurados, porque as ideias enobrecedoras e os planos de futuras ações benéficas, eles serão os canalizadores de energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. E visualizem-se assumindo novos comportamentos, novas responsabilidades, porque Jesus foi muito claro: vá e não peque mais, mude o comportamento. E se vejam desenvolvendo habilidades que pretende desenvolver, atividades que pretende concretizar. Pense em si, pense no Cristo, pense em Deus, pense na vida, pense nas leis. E termino com este compromisso conosco mesmo. O amor e o respeito a si mesmo. Igualmente com a vida e com as leis. Com certeza seremos as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá
a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.